Então vamos lá. Meu nome é Thiago Bueno Camargo. Eu estou trabalhando atualmente aqui em Porto Alegre com comunicação não violenta. E a pedido de uma amiga minha, ela pediu que eu gravasse um vídeo para estar falando um pouco a respeito, e de forma que outras pessoas pudessem também tomar contato com essa ferramenta que a gente costuma chamar ela como comunicação não violenta. Então, dentro da psicologia, ela vem como humanismo, que foi, digamos assim, criada por Carl Rogers, e aí nós temos outros pensadores dentro dessa área também. Mas enfim, quem ação não violenta foi Marshall Rosenberg, e ele, de forma muito clara, algumas habilidades com que nós possamos estar melhorando a nossa forma de relacionamento com os outros e com nós mesmos. Então, uma das coisas assim, que mais me marca nessa caminhada da comunicação não violenta, que eu posso colaborar, é a questão de que cada pessoa ela possui dentro de si um quadro de referência. Nós vamos partir desse princípio para ficar mais clara a nossa exposição. Então, o que seria um quadro de referência? Seriam as ideias os sentimentos, os comportamentos que movem a pessoa. Então, cada pessoa tem um quadro de referência. Por que é importante nós sabermos isso? Porque para você poder ter um diálogo com alguém, é importante que você conheça o quadro de referência, de forma que você possa adaptar também sua linguagem ao quadro de referência da pessoa. E também que você possa estimular ela naquelas questões que são importantes e relevantes na vida dela. Então, você normalmente toma uma postura de um aprendiz, com um quadro de referência da outra pessoa. Isso é uma forma da gente aprofundar as relações. À medida em que você se coloca numa posição de escuta, você presta atenção às crenças da pessoa, você presta atenção às ideias que são mais importantes para ela. Por exemplo, tempos atrás eu conversava com uma mãe, e o genro dela, eles acabaram se desentendendo por uma questão muito simples. Ela perguntou se ele iria buscar trabalho no verão, porque enfim ele estaria de férias, e o que acabou acontecendo é que ele simplesmente a proposta com aquela ideia. Aí nós fomos estudar um pouco mais do quadro de referência da pessoa, e ele é anarquista. Anarquista é um estilo no qual você procura desenvolver sua própria autonomia e não lida muito com sistemas, assim, resumidamente. Então, é sugerido que a pessoa busque conhecer o quadro de referência da outra, de modo que, antes de sugerir qualquer coisa para ela, veja quais são as tendências dela, as paixões que motivam a vida dela, e se a gente pode colaborar de alguma forma para que ela possa se desenvolver de acordo com as ideias dominantes que habitam o íntimo dela, a intimidade dela. Então, o quadro de referência é algo muito importante e básico. Na relação também de pai e filho, isso é muito importante, de chefe, empregado, é muito importante também, à medida em que tu pode ir conhecendo os talentos da pessoa, aquilo que mais apaixona ela, que move ela a ir para frente. Então esse é o primeiro ponto. Cada ser humano é uma ilha, e uma ilha só se comunica com a outra à medida em que ela se sente aceita nas convicções dela. Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante é com relação ao fato de nós conseguirmos separar aquilo que nós observamos daquilo que nós julgamos ou avaliamos. Então, para mim e para as pessoas que eu acredito sigam essa linha de comunicação não violenta, mais especificamente também dentro do humanismo, não existe ser humano ruim, não existe ser humano malvado, não existe bandido. O que existe sim são rótulos, julgamentos que nós criamos.
Na verdade, o que move os comportamentos das pessoas são coisas bem mais profundas, que a comunicação não violenta nos ajuda a detectar, a identificar e aprender a se comunicar de forma tal que isso possa emergir. Então, por exemplo, muitas vezes o que move uma pessoa a brigar com outra pode ser que os valores que ela tem como corretos, como certos, não estejam sendo atendidos por outra pessoa, ou não estejam sendo validados. E aí muitas vezes gera um medo muito grande da pessoa não vir a ser amada. Isso acontece, é comum, acontece comigo também. Muitas e muitas vezes, na maior parte dos casos eu sinto raiva por conta disso. À medida que o meu medo de não ser amado é provocado. À medida que eu me dou consciência disso também, eu possibilito que essas áreas escuras dentro de mim possam receber luz e claridade, de modo a se apaziguar. Então, nós separarmos observação de avaliação é um ponto bem importante. Vou trazer um exemplo também. Nós tivemos agora em 2012 muitas manifestações no Brasil e aqui em Porto Alegre particularmente. Nós tivemos um comentarista, que era o Lazier Martins, ele se pronunciava pela RBS TV e ele descrevia, obviamente, que ele descrevia os fatos a partir de uma visão de uma classe social. E até aí tudo bem, todos têm o direito de expressar suas necessidades e seus valores, seja a partir de que classe for. A única questão que, ao se referir aos manifestantes, ele usava termos e rótulos do tipo vândalos, mascarados anarquistas, etc. e tal. Do outro lado, ou melhor, da parte das pessoas que estavam se manifestando, aquilo era recebido com muita animosidade e hostilidade, a ponto de que numa bela quinta-feira de manhã, num feriado aqui em Porto Alegre, foi despejado um caminhão, digamos assim, de esterco de porco na porta da RBS. Então, utilizar de rótulos e julgamentos provoca animosidade e hostilidade nas pessoas. O primeiro ponto, então, é a gente se reportar aos fatos. Aconteceu isso, ponto. Vamos ver o que as autoridades podem fazer, enfim, com quem praticou tais atos, ok, ponto. Agora, quando você começa a utilizar de rótulos, de julgamentos, você alimenta a violência. E é isso que a gente busca com a comunicação não violenta, procurar conscientizar as pessoas e a população a respeito. Em contrapartida, no dia 4 de outubro, agora de 2013, nós comemoramos um ano da morte, ou melhor, da derrubada do tatu da Coca-Cola lá no centro de Porto Alegre. E eu, por compartilhar dos mesmos valores dos manifestantes, fui na comemoração. Isso aconteceu em frente à prefeitura. E, da mesma forma, as pessoas estavam lá expressando seus valores, necessidades, mas também utilizando de rótulos de julgamentos para cima do prefeito, do próprio Lazier Martins, dos policiais, etc. e tal. Então, dos dois lados, nós temos uma necessidade grande de expressar os seus valores, mas sempre utilizando rótulos de julgamentos. Aí, obviamente, que a violência tende a crescer. Esse é um ponto. Agora que nós já observamos o que está acontecendo, conseguimos identificar claramente, está acontecendo tal e tal situação, o que aquela situação gera dentro de mim? Que sentimentos elas despertam, que emoções elas despertam no meu interior? Esse é um ponto importante, porque a grande parte da população, isso por experiência que a gente tem, não aprendeu a nominar sentimentos nem emoções. Dentro dos consultórios de psicologia, essa é uma grande queixa. Os psicólogos se queixam que as pessoas chegam lá sem saber o que está acontecendo dentro de si. Então isso faz parte também de uma educação nossa que muitas vezes, ao invés de nos educar emocionalmente, ela acho que bloqueio não é a melhor palavra, mas ela acaba que afasta as pessoas do que realmente está acontecendo dentro delas. Por exemplo, desde pequeno a gente escuta invocações do seguinte tipo: não fica triste, faça o melhor, seja útil,
E por aí vai. Não fique com raiva, não sinta ódio, isso faz mal, etc. e tal. Bom, esses tipos de conselhos acabam criando dentro das pessoas um medo da própria sombra delas. E isso faz com que elas se tornem alienadas dos sentimentos mais profundos. Queira ou não, nós temos uma cultura que ela invalida sentimentos. Imagina uma criança que é comum chegar chorando para uma mãe ou para um pai, e é comum também que esse pai queira tirar ela da tristeza, ao invés de ouvir o que realmente aquele coração está sentindo. Isso é um fato comum, é um fato corriqueiro acontecer isso. Nós logo queremos tirar a criança daquele estado emocional. O contraponto seria você investigar com a criança a causa daquela tristeza. E como se faz isso? Preparando ela emocionalmente, ou seja, ela não sabe nominar os sentimentos dela, as emoções. Então você ensina ela através de perguntas que possam fazer com que ela volte para dentro de si e investigue. Se, por exemplo, você está se sentindo triste, então, você está com raiva, perguntas simples desse tipo indicam que você está interessado no que realmente está acontecendo no coração daquela pessoa. Né? E isso faz com que a pessoa possa investigar dentro dela o que está acontecendo, ao invés de ficar com medo daquilo, por aquilo ser errado, por uma série de julgamentos e preconceitos que nós temos. Esses dias eu tive um acompanhamento terapêutico com uma pessoa e ao final de escutar assim, toda a história de vida dela, uma história bem difícil por sinal, eu fiz a seguinte questão e perguntei para ela se ela sentia ódio ou raiva de alguma coisa. Aí a resposta que ela me trouxe foi a seguinte: não, cristão não sente raiva nem ódio. Eu sinto nojo, mas raiva e ódio o cristão não sente, então eu não sinto. Mas era gritante que a pessoa estava morrendo de ódio e raiva. Só que ela não podia admitir, porque os conceitos da sociedade, da própria religião, acabam bloqueando essa consciência. E aí a gente abafa toda uma série de sentimentos dentro de nós. Só que esses sentimentos eles não morrem. Eles se manifestam no corpo através de doenças. Esse é um ponto, então. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Depois nós vamos descer num outro vídeo num nível mais profundo, que é o nível das necessidades. Então, até breve.